Professora Renata, que dá aula de cardiopneu em pediatria, cardiopneu para o 3º ano e estudos transversais no 4º ano. Ela leciona no campo ABC, Campo Limpo e Osasco. Professora, quanto tempo você leciona? Há 5 anos, aproximadamente. Qual a sua especialidade? Eu sou especialista em fisioterapia respiratória, pneumofuncional, pediatria em terapia intensiva e terapia intensiva geral. Por que escolheu a fisioterapia? Porque eu sou meio maluca. Não, mentira. Então, não. Eu acho que as profissões, na verdade, são mais um meio, né, um caminho que a gente tem para evoluir como ser humano mesmo. E as áreas de saúde, de maneira geral, dão essa oportunidade para a gente de uma maneira muito abrangente. Na verdade, assim, eu sabia que eu queria cuidar de pessoas, mas eu não sabia ainda o que era ser fisioterapeuta. Eu descobri mesmo na faculdade, lá no 3º ano, quando a gente começa a ter mais contato. E aí me apaixonei de verdade, né? E o que move o fisioterapeuta, né, pelo menos no meu caso mesmo, é essa variedade que a gente tem, essa chance enorme que a gente tem de ser melhor, né? De se tornar melhor a partir da dor do outro. Então isso é primordial para mim. E depois eu adoro o que eu faço, eu adoro pegar, eu adoro tocar, eu adoro dar aula. Quais as dificuldades que você encontrou ao longo da carreira? Bom, tirando que eu não tenho cabelo liso... Então, olha, foram muitas dificuldades, mas as dificuldades são muito boas, gente, pra gente, sabia? É muito legal ter dificuldade, sabe por quê? Porque aí você não pode ser mais ou menos, né? Você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, né? Então as dificuldades acabam auxiliando a gente a transpor os obstáculos, a transpor as nossas próprias limitações. Então, assim, se colocar no mercado de trabalho logo que a gente se forma, vai ser pleonasmo eu falar. Acho que todo mundo vai falar a mesma coisa. Os 2 primeiros anos de formação são sempre mais difíceis. Porque isso para qualquer profissão, não é só pro profissional fisioterapeuta. Mas nós ainda mais. Porque a gente não consegue se colocar no mercado antes de ter uma especialização. Né? Cada vez mais está fracionadas as especializações, então a gente acaba precisando se especializar muito para depois conseguir se colocar. Eu acho que a dificuldade principal foi essa. E aí a gente acaba precisando de muito tempo para estudar e ao mesmo tempo você precisa trabalhar. Eu vou falar que eu tive muita sorte, assim, também. Eu estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? No 2º mês que eu estava fazendo especialização, eu comecei a trabalhar num hospital grande, por convite de uma supervisora. Então, assim, as coisas foram muito encaixadas para mim, não posso reclamar de verdade. Quais são os desafios dessa profissão? O primeiro desafio é a gente mesmo, né? A gente precisa primeiro se conhecer, pelo menos o mínimo. Porque a primeira sensação que você tem quando você está cursando fisioterapia é que você vai tratar e curar todo mundo. Que todo mundo que passar pela sua mão vai sair lindo, sem dor, a escoliose vai ficar reta, você de da UTI vai ter alta, né? E quando a gente começa a trabalhar de verdade, você percebe que não é bem assim. Então, acho que o primeiro grande desafio é a gente conseguir entender qual que é a nossa função como fisioterapeuta, independente da área que você atua, né? Muitas vezes a cura, a melhora não está só na ciência da fisioterapia. E aí a gente precisa conseguir entender qual que é o seu lugar aí para não se frustrar de verdade, né? Então acho que esse é o primeiro obstáculo. O segundo, disciplina, que é o mais difícil. Para nós ocidentais, a gente tem uma dificuldade muito grande de ser disciplinado para estudar. E a fisio, não, né, como qualquer área da ciência, a gente tem que ter dedicação realmente. Você tem que gostar de estudar, você precisa ampliar o que você já conhece. Senão, você não vai ser bom nem para você, nem para o seu paciente, e é onde a sua carreira não consegue realmente deslanchar. Então, acho que essas 2 dificuldades são as mais salientes, vamos falar assim. E qual é a importância de se especializar? Toda, né? Então, na verdade, a gente tem que tomar um grande cuidado na especialização, né? Hoje a gente conversa muito entre os professores que daqui a pouco vai ter especialista da mão esquerda e da mão direita. Então, cada vez mais a gente está fracionando conhecimento, fracionando, e você acaba tendo dificuldade de avaliar o paciente como um todo, né? Ter uma abordagem geral, assim. A sorte é que a gente tem colega para socorrer, né? Eu mesmo, esses
Esses dias tive um exemplo de uma paciente que internou pra gente na UTI por uma cirurgia de quadril e a mulher ficou boa da parte respiratória e eu não sabia o que fazer com a cirurgia dela. Eu tive que ligar para um colega, para Alexandre. Então, assim, mas por outro lado, a especialização te dá condições de viabilizar a melhor abordagem para tratamento mesmo fisioterápico daquele paciente. Porque é muito grande, né? A área é muito aberta. Tem muita coisa para estudar. Então, você não vai conseguir saber fazer bem tudo, todas as áreas. Então, a especialização é extremamente importante por isso. É melhor você ter bastante conhecimento numa determinada área e ter segurança para atender o paciente bem nessa área do que tentar saber tudo. Você acaba não tendo essa condição realmente. No que vale a pena investir? Primeiro investir em você mesmo nesse sentido de aprender a se disciplinar para aprender a estudar. Porque não adianta você fazer a melhor especialização na melhor universidade, o melhor curso, se você não consegue ter a disciplina para estudar, para ser cientista. Então, acho que o primeiro é isso. Tem que achar o seu caminho de como aprender a estudar. Cada um tem um, né? Não tem receita de bolo. E a segunda, realmente, é você conseguir encontrar a sua área, aquilo que você tem mais empatia, realmente. A gente não consegue identificar isso muito precocemente na faculdade. Mas à medida que a gente vai tendo as clínicas, que a gente vai vivenciando a profissão, você vai tendo mais empatia. E aí sim você consegue estudar com mais profundidade a partir daí, né? E aí partir para as especializações realmente. Deixe um recado para os alunos. Queridos alunos, primeiro, não escrevam besteiras na C. Nosso ouvido não é pequeno. Segundo, e não é para cortar essa parte. Segundo, gente, aproveite a faculdade que vocês estão fazendo. Fisioterapia é uma opção de vida, né? Não é uma opção profissional só. Então, quando a gente vê a profissão como opção de vida de verdade, as coisas fluem melhor, os obstáculos são gostosos de ser superados, até a parte difícil acaba sendo interessante porque faz parte da sua construção, né? Então, aproveitem a sua profissão, porque vale realmente a pena ser fisioterapeuta. E em uma palavra, em uma frase, o que é a fisioterapia para você? Vai ser impossível falar em uma palavra ou em uma frase porque eu sou locorreica, mas eu vou tentar. Então, fisioterapia para mim é o melhor caminho que eu encontrei para evoluir como ser humano, para evoluir como pessoa. A gente consegue evoluir de várias formas, na família, com as pessoas que a gente conhece, com os amigos. Agora, na profissão, a gente vive isso por muito tempo durante o nosso dia. A gente trabalha mais do que convive com o familiar. Então, assim, é uma estrada, assim, é uma chance de se tornar gente que eu acho que dificilmente eu teria outra em outra situação. Ok, obrigada.